começaram as manifestações de paz, pela paz na guerra, né? Na Europa. Acho que isso aí era o que estava faltando para acelerar um pouco o processo de paz. Ucrânia virando um Vietnã, né? Virando um Vietnã. Fala pra gente, porque você está por dentro de tudo que está acontecendo ali nessas tratativas. Hoje, inclusive, o Lavrov se encontrou com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, na Índia. Reunião lá G20, uma reunião importante. A China propôs um processo de paz ali. Você está sabendo de tudo? Conta pra gente, Lejane Mihan. Boa tarde, Conde, meu amigo Miro, achei boa a ideia. Miro é um quadro político, ideológico do partido, uma grande honra. Mas aí você marca aí, eu estou à disposição sua, ele tem algumas expertises, eu tenho outra, mas a gente junta as coisas e... Bom, tem muita novidade para falar aí nessa questão do conflito na Ucrânia. A imprensa monopolista chama de guerra, a Rússia chama de operações militares especiais. Eu chamo de conflito. É um conflito, não é? Que acho que com a proposta que a China apresentou de 12 pontos, eu vou fazer um breve resumo aqui, eu acho que o conflito entra em uma situação que pode haver perspectiva, não imediata, mas aparece no horizonte uma possibilidade de alguma conversa. Se vai haver paz ainda, não sei. A última conversa foi abril do ano passado. Houve apenas 4 conversas, uma em Minsk, capital de Belarus, e 3 em Istambul, capital da Turquia. Aí os Estados Unidos falou, para com essa brincadeira, nós queremos guerra. Então não teve mais, o Zelensky não está autorizado, não é? Ele baixou lá uma lei, um decreto, proibindo qualquer reunião que envolva representantes da Rússia, ou seja, ele fechou todas as portas. Mas ele sabe que ele está em dificuldade, está querendo ir lá para a China para conversar com o Xi Jinping, está querendo dar um telefonema para o Lula, né? Não sei se isso vai acontecer ou não, dificilmente, como eu disse semana passada, o Lula não vai para a Ucrânia, e se for para a Ucrânia, tem coisa mais importante para fazer do ponto de vista da nossa agenda, não que a paz não seja importante, não é? Mas se for um dia para a Ucrânia, ele vai ter que ir para Pequim, para falar com o Xi Jinping, né? Se der tempo, nós vamos falar da reunião que está tendo na China esses dias aí, né? Bom, a proposta que a China apresenta de 12 pontos, ela é literalmente revolucionária, viu, Conde? Não vai dar tempo da gente aqui destrinchar e esmiuçar, né, ponto por ponto, mas, por exemplo, ao ela dizer cessar imediatamente as hostilidades, ele não usa cessar fogo. Se isso for acatado, não é o fim da guerra, é o fim das mortes da guerra. Ou seja, nenhum dos dois lados para de atirar. Não chega a ser um armistício. Armistício, às vezes, tem que ter até uma assinatura, concordando que a Primeira Guerra teve lá um armistício em novembro de 18, mas não há um tratado de paz ali. Tecnicamente, você pode até achar que está em guerra ainda, né? Bom, ao dizer isso, a China se credencia porque ela tem toda a autoridade para se propor a negociar a paz, porque ela ficou neutra o tempo todo, não esteve ao lado da Rússia nem da Ucrânia, que na verdade está ao lado da Ucrânia, está ao lado dos Estados Unidos. Então ela não teve nenhum dos dois lados. Não aplicou nenhuma sanção na Rússia. Bom, não aplicar sanção na Rússia tem 130 países que não aplicaram. Muitos desses votaram contra a Rússia, mas não aplicaram nenhuma sanção, né? Então a China hoje se credencia como a grande mediadora de um possível acordo que possa levar à paz, né? Ela levanta também preocupação com medidas de proteção ao povo e aos prisioneiros de guerra. Ninguém sabe quantos são, é um segredo tanto quanto o número de mortos. O número de mortes do lado da Ucrânia a gente sabe, né? 160 mil, isso tem várias fontes, né? Na Rússia é muito duvidoso, mas deve ser um quarto disso. Mas se fosse já é muito. Seria bom que não morresse ninguém, seria bom que não houvesse guerra. Ninguém é a favor da guerra, mas a guerra está na história da humanidade, não tem como escapar disso.
ela também se preocupa, estou dando os destaques dos 12 pontos, com a exportação de cereais, que havia feito um acordo Ucrânia-Rússia para livremente saírem ali do Mar Negro os graneleiros, os navios, grandes navios e tal. A Ucrânia não cumpre esse acordo, né? A Rússia está disposta a cumprir, né? E, por fim, eles sinalizam a reconstrução da Ucrânia. Então, eles se colocam à disposição em um esforço internacional para nós, para todo mundo se envolver na reconstrução da Ucrânia. Nós devemos envidar esforço. Essa reunião que você falou, eu não sei se é essa reunião do G20, que essa reunião do G20 era de presidente de Banco Central e ministros da Economia. Acho que essa já acabou. O Lavrov foi para a Índia com um objetivo muito específico, não é, para discutir a paz na Ucrânia, não é, e para discutir um assunto que também é muito nevrálgico, que é a segurança da região do Indo-Pacífico. Nem todo mundo sabe, existem... esse é o Mauro Vieira? É o Mauro Vieira. Esse é o Mauro Vieira, exatamente. Então, eu não sei que evento é esse que o Lavrov foi e o Mauro foi. Acho que foi uma reunião bilateral. Acho que eles agendaram isso porque o Lavrov vai visitar o Brasil em março, né? No final desse mês. E isso eu estou sabendo, mas o Lavrov foi para a Índia para encontrar com o homólogo dele lá para discutir, né, relações exteriores. Mas aí eu acho que o Mauro Vieira estava lá, ele aproveitou e conversou, né? Como disse o Celso Amorim ontem, em uma entrevista, a Rússia não cancelará o Brasil pelo voto do Brasil, né? Eu discordei do voto do Brasil, eu fiz o levantamento, somos 10 companheiros que, nas TVs de streamers, somos analistas internacionais. Breno, Marigoni, você conhece todos eles. Todos nós 10 criticamos, mas não rompemos com o governo, estamos tentando entender. O Marigoni chega a dar deve ter coisas que a gente ainda não sabe, etc. Né? Mas unanimidade a crítica. É claro que quem é contra a Rússia e é comentarista ataca, né? Não, nesse caso apoia a votação brasileira. Não, agiu certo, desceu do muro do lado certo. Né? É claro que o cara tem esse viés. Né? Então, o Lavrov vem para o Brasil, acho que vai ser uma grande jogada política. Mas só para concluir, qual é a questão que ele foi lá com a Índia? Se a Índia entra nesse plano de 12 pontos, vai ficar faltando o Brasil. Não que a África do Sul não jogue, mas ela joga papel, ela está no BRIC como representante do continente, 44 países, mas ela por si só não é um polo, né, com essa dimensão. Mas ela vai entrar a favor do plano de paz. Então, se a Índia entra, o Brasil vai ter dificuldade em não entrar. O Lula continua batendo na tecla em defesa da paz, mas ele ainda Agora, não deixa eu só, no meio dessa sua explicação, fazer duas questõezinhas rápidas, básicas. O Brasil também apresentou um plano de paz, né? Que creio ele eu não, seja diferente. Não sei se pode ser chamado de diferente plano. Diferente do da China. Eu tenho percebido que setores acham que a China não poderia mediar porque ela tem lado e ela se declara, enfim, constantemente até, realmente com uma aliança forte com a Rússia. Sobre isso, o que você pode dizer para a gente? Não, duas coisas. Primeiro, que o plano que o Brasil apresentou não é um plano de paz. Né? Plano é quando você detalha. Cada um desses 12 itens tem dezenas de linhas de fundamentação. Né? Isso é um plano. O que o Lula tem falado vamos montar um clube da paz. Né? Então, isso não é propriamente um plano. Mas ele está defendendo a paz, isso que é o mais importante. A diplomacia brasileira incluiu naquela carta horrível aprovada pela ONU, conseguiu incluir lá 2, 3 linhas a pedido do Brasil, e a palavra cessar a hostilidade e busca de uma solução de paz veio a pedido do Brasil. Né? Bom, só para concluir aquele raciocínio anterior, tem 3 tratados militares no Indo-Pacífico. Um é o mais antigo, de 1941, chamado Five Eyes, né? 5 olhos. Os outros são mais recentes, o Quad de 2007 e o AUKUS, né, de 2021. Todos eles envolvem países cujo objetivo é
encurralar a República Popular da China. Então, a China está muito atenta a essas movimentações. Agora, quando você fala que a China está ao lado da Rússia, sim, a China está ao lado da Rússia. Tem um documento assinado em 4 de fevereiro do ano passado, maravilhoso, que demarca uma nova ordem mundial. Ali tem dezenas. No meu livro Atualidades da Luta Imperialista, tem um capítulo em que eu analiso item por item daquele documento. Mas, no caso do conflito da Ucrânia, a China tem toda a autoridade para negociar a paz, porque ela não tomou nenhum dos lados, não votou contra a Rússia em nenhum momento, não está mandando armamentos, né? E está falando paz, paz, paz o tempo todo. Então, nesse sentido, você, Conde, pode ter certeza, a China não perdeu em momento nenhum a sua, digamos, isenção, não é neutralidade, né? Tanto que o primeiro ponto, só para concluir, o primeiro ponto dos 12 pontos é respeito pela soberania dos países. Pô, os caras que são contra a Rússia, olha aqui, ó, a China está contra a invasão, ó, né? Então, ela fala isso genericamente, porque ela também está preocupada que tem regiões da China que querem desmembrar.